Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula iremos identificar os termos de um radical, determinar a raiz enésima de um número real, saber as propriedades com radicais, simplificar um radical quando possível, aplicando as propriedades com radicais ou com extração de um fator do radicando, e introduzir corretamente um fator externo no radicando. Vem comigo. Então vamos para a definição de raiz enésima aritmética. Sendo A um número real e N um número natural maior que 1. Existe um número real B, tal que B elevado a N é igual a A. Ao número B, chamamos de raiz enésima aritmética de A, ou simplesmente raiz. E indicaremos pelo símbolo, está aqui o radical, representado dessa forma, em que o número real A é chamado de radicando e o número natural maior que 1, N, é chamado de índice. Então, raiz enésima aritmética de A é igual a B, se somente se B elevado a N é igual a A. Dizemos que a radiciação é a operação inversa da potência. Então, está demonstrado dessa forma. Então, temos aqui um exemplo, alguns exemplos. Raiz quadrada, a gente vai chamar de raiz quadrada quando o número que aparecer aqui for o número 2, o índice for o número 2, tá? Então, raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. 8 vezes 8 é 64. Então, essa aqui é uma informação importante. Quando o índice é 2, usualmente não se escreve. Não precisa escrever raiz 2,64. Isso não precisa. Quando o índice for 2, não precisamos expressar o número 2 no índice. Podemos escrever dessa forma, que nós vamos entender que isso aqui, na verdade, representa o índice, na verdade, é o número 2. Tá certo? Então, raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 64. Raiz cúbica, quando o índice for 3, falamos de raiz cúbica. Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 ao cubo é 64. E raiz quarta de 16 é 2, porque 2 ao quadrado, a quarta potência, o 2 elevado a 4, é igual a 16. Então, essa definição é importante para nós entendermos aí as propriedades, enfim, tudo que envolve a radiciação. Vamos considerar agora o radical, raiz enésima aritmética, e verifiquemos dois casos especiais. O primeiro caso que a gente vai nós vamos comentar, é quando o índice for um número natural maior que 1 e par. São dois casos, na verdade. Quando o índice for par e ímpar, ou ímpar. Tá certo? Par, como o número natural, o índice tem que ser maior que 1, então vamos considerar a partir do 2. Então, quando o índice n for um número natural maior que 1 e par, isto é, n for 2, ou 4, 6 e 8, temos as seguintes considerações a fazer. Quando o radicando for um número real positivo, então a raiz enésima aritmética de A é igual a B, tal que B elevado a N é igual a A. Então, normal. Quando o A for um número real positivo e o índice for par. Agora,
Quando o radicando for um número real negativo com índice par, não está definida no conjunto dos números reais. Então, vamos olhar aqui os exemplos. Por exemplo, raiz quadrada de 36 é 6. Reparem que o índice é 2, é par. O radicando é o número positivo. Então, o resultado é positivo, pois 6 ao quadrado é 36. Raiz quarta de 81. Novamente, o radicando é positivo, o índice é par, 4. Então, o resultado é positivo, 3, porque 3 à quarta potência, ou 3 elevado a 4, é igual a 81. Agora, raiz quadrada de menos 36. O índice é 2, é par. Mas o radicando é negativo. Então, não se define nos reais. Por quê? Vamos analisar esse exemplo aqui. Por exemplo, se você considerar que menos 6, por exemplo, ó, pega aqui menos 6. Menos 6 ao quadrado, quer dizer, a base aqui negativa elevado ao quadrado. Bom, isso aqui, na verdade, vai ser menos 6 vezes menos 6, que é igual a 36, por exemplo. Então, como a base é negativa e o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Tá vendo? Se eu colocar aqui o mais 6, por exemplo, mais 6 ao quadrado, também vai dar 36. Então, não existe números, sejam ele positivo ou negativo, no caso aqui o radicando, de tal forma que quando você for extrair uma raiz com índice par, o resultado seja positivo ou negativo. No caso aqui, não existe bases, potências elevado a um índice, ao expoente par, onde o resultado seja negativo. Sempre vai ser positivo. Por isso que não se define nos reais, tá certo? Então aqui, por exemplo, a raiz quarta de menos 81. Reparem que aqui o índice é par, o radicando é negativo, também não se define. Agora, raiz quarta de 81, sim. Como é positivo, o resultado também vai ser positivo. Muito bem, vamos analisar o segundo caso. Quando o segundo caso, o índice for um número natural maior que 1 e ímpar, isto é, 3, 5, 7, 9, então vale aquilo que vimos, vale a definição. Raiz enésima aritmética de A, é igual a B, tal que B elevado a N igual a A. Então tá aqui, raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo é 27. Perfeito. Raiz quinta de 32 é 2, porque a quinta, 2 elevado a 5 é 32. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, pois menos 3 ao cubo é menos 27. Potência, quando tem a base negativa, o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Vamos só relembrar aqui, menos 3, menos 3 ao cubo vai dar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, isso aqui vai dar, aqui vai dar mais 9 vezes menos 3. Então, aqui temos mais com menos na regra da multiplicação de números inteiros, né? O resultado é negativo, menos 27. Então, se menos 3 ao cubo é 27, menos 27, então, por definição, raiz cúbica de menos 27 vai ser exatamente menos 3. E raiz quinta de menos 32 é menos 2, pois menos 2 elevado à quinta potência é igual a menos 32. Muito bem. Então, vamos analisar agora as propriedades do radical. Para os radicais de radicando positivos, com índices números naturais maiores que 1, valem as seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade, temos aqui o índice é n, temos aqui o radicando uma potência com o mesmo expoente n, então isso aqui resulta no próprio A, né? No próprio radicando sem o expoente n. Então, isso aqui é uma propriedade importantíssima no estudo dos radicais.
A segunda propriedade, quando você tem raiz enésima, onde os radicandos, temos dois radicandos aqui, A e B, o produto de dois radicandos. No caso, o radicando é um produto de dois números, né? Isso aqui, na verdade, vai ser o produto dos radicais, com o mesmo índice. Isso é importante. Terceira propriedade, temos aqui o quociente, onde o índice é n. Então, isso aqui, na verdade, é o quociente dos radicais. Reparem que o índice é o mesmo. E a quarta propriedade, quando você tem um radical dentro de outro radical, e índices diferentes, mn. Então, quando isso acontece, você vai reduzir a um radical de que forma? Repetindo, radicando e fazendo o produto dos índices. Essas são as propriedades. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Olha a letra A, o exemplo aqui. O exemplo A recai na primeira propriedade. Temos aqui raiz quinta de 2 elevado a 5. Isso, na verdade, é 2. Na letra B, recai na segunda propriedade. Raiz cúbica de 2 vezes 3, na verdade, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Terceira propriedade, raiz quarta de 2 quintos, na verdade, raiz quarta de 2 dividido por raiz quarta de 5. E na letra D, temos aqui a raiz quadrada de raiz cúbica de 5. Então, o 5 permanece, o radicando aqui, né, presente no exemplo, é o 5, e fazemos o produto dos índices, 2 vezes 3. Isso aqui, na verdade, vai dar 6, raiz sexta de 5. Então, essas são algumas das propriedades importantes no estudo aqui dos radicais. Vamos, então, a mais uma definição. Sendo A um número real e M um número inteiro, e n um número natural maior ou igual a 2. Então, olhando para cá, o m é o expoente do radicando e o n é o índice. Definimos potência de base A e o expoente m sobre n, a relação. Então, está aqui. Então, n é o índice, olhando aqui para o radical, e na potência, o n é o denominador do expoente. E o m, que é o expoente do radicando, é o numerador. Então, esse radical eu posso escrever como essa potência. Então, temos aqui o exemplo. Raiz quadrada de 3. Então, o índice é o 2, o expoente do radicando é 1. Então, eu posso escrever como 3 elevado a meio. Na letra B, raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1/3. E na letra C, raiz cúbica de 1 sobre 64. Então, temos aqui uma fração. Então, 64 é 8 ao quadrado. Então, posso reescrever como raiz cúbica de 1 elevado a 8 ao quadrado. Bom, 1 sobre 8 ao quadrado, aí usando a propriedade das potências, vai ficar 8 elevado a 0 menos 2. Então, vai ficar a raiz cúbica de 8 elevado a menos 2. Então, usando a definição, isso aqui é 8 elevado a menos 2/3. Vamos agora simplificar radicais. Simplificar um radical significa escrevê-lo sob a forma mais simples, equivalente ao radical dado, radical original. Em alguns casos, o expoente do radicando é maior do que o índice. Nesse caso, decompomos o radicando em fatores de modo que um dos fatores tem expoente múltiplo do índice. Então, em todos esses casos aqui apresentados, nós vamos ver que o expoente do radicando é sempre maior que o índice. E aí foi sugerido aqui, por definição, que a gente tem que decompor o radicando em fatores de modo que um dos fatores tem o expoente múltiplo do índice. Vamos analisar cada caso. Temos aqui 7 elevado a 13. Vamos colocar aqui 7 elevado a 13. Isso aqui, na verdade, o índice é 2. Então, um múltiplo menor que 13,
que seja múltiplo de 2 é o 12. Então, eu posso reescrever 7 elevado a 13 como 7 elevado a 12 vezes 7. Tudo bem? Então, vou reescrever então, esse radical aqui. Vamos escrever. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar raiz quadrada de 7 elevado a 13. Isso aqui, na verdade, vai ser igual a raiz quadrada de 7 elevado a 12 vezes 7. Olha lá. Bom, pelo que nós vimos nas propriedades, aqui, na verdade, é 7 elevado, a raiz quadrada de 7 elevado a 12. Vamos colocar assim, né? 7 elevado a 12 vezes raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 elevado a 12 vezes raiz quadrada de 7. Pela definição da propriedade. Que acabamos de ver, dos radicais. Bom, agora sim, ó. O 12 é múltiplo do 2. Então, se eu pegar o 12, isso aqui por definição, é, na verdade, 12 dividido por 2. Então, aqui vai ficar 7 elevado a 6. Bom, nesse caso aqui, não. Aqui nós vamos fazer nada porque o índice, o expoente do radicando é menor que o índice. Então, quando isso acontece, você repete. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 7. Então, isso aqui está simplificado. Então, raiz quadrada de 7 elevado a 13 é, na verdade, 7 elevado a 6, potência, ou 7 elevado a 6 vezes raiz quadrada de 7. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, então, vamos só colocar aqui a resposta. Então, vai ficar 7 elevado a 6 potência vezes raiz quadrada de 7. Segundo exemplo, novamente, ó, temos 5 elevado a 15. O índice é 13. Então, vamos analisar qual é o número menor que 15, que é múltiplo de 13. É o próprio 13. Então, vou reescrever 5 elevado a 15 como 5 elevado a 13 vezes 5 elevado ao quadrado. Colocando ali como um radical, como ficaria? Então, aqui ficaria raiz 13, 5 elevado a 15, é, na verdade, raiz 13 de 5 elevado a 13 vezes 5 ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, usando a propriedade, é 13, o índice é 13, 5 elevado a 13, vezes índice 13, 5 ao quadrado. Então, por definição, isso aqui vai dar 5, porque 13 dividido por 13 é 1. Então, aqui é 5. E nesse caso aqui eu vou repetir, porque o índice, o expoente do radicando é menor que o índice. Então, aqui vai ficar 13, 5 ao quadrado. Então, encontramos aqui a simplificação desse radical. Então, a resposta aqui, 5 vezes raiz 13. 5 ao quadrado é 25. Tá lá. Bom, temos aqui raiz quadrada de 27. Repare que 27 eu posso decompor. Decompondo 27, nós vamos encontrar 3 ao cubo. Então, na verdade, 27, vamos colocar aqui, ó, 27 é, na verdade, 3 ao cubo. Bom, como o índice é 2, então um número menor que 3, múltiplo de 2 é o 2. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Então, vamos escrever esse radical. Então, vai ficar raiz quadrada de 27 é, na verdade, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui, na verdade, é raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Então, por definição, isso aqui, na verdade, é 3. 2 dividido por 2 é 1. Então, é 3. E aqui, raiz quadrada de 3. Então, também está simplificado raiz quadrada de
27. Então, aqui vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 3. E, por fim, temos aqui o 250. Raiz cúbica de 250. E o o 250 na verdade, eu posso, na decomposição, reescrever como sendo, vou botar aqui, 250, se você for decompor em fatores primos, na verdade, 5 ao cubo vezes 2. Está fazendo a decomposição do 250. Então, vou reescrever aqui, raiz cúbica de 250 na verdade, raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 2. Por definição, raiz cúbica de 5 ao cubo, que na verdade vai ser raiz cúbica de 5 ao cubo vezes raiz cúbica de 2. Então, isso aqui, temos... posso dividir, 3 por 3 é 1, então 5 elevado a 1 é 5. E o expoente do radicando aqui é 1, que é menor que o índice. Então, eu vou repetir, não tem nada a fazer. Então, está aqui simplificado raiz cúbica de 250, que é 5 vezes raiz cúbica de 2. Então, vimos aqui 4 exemplos de como simplificar um radical. Agora, vamos aprender a introduzir um fator externo no radicando. Bem simples. Reparem que nesse radical aqui, temos 7 ao quadrado, radicando com o índice 2. E o fator externo é 7 elevado à sexta potência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir o 7 elevado à sexta de que forma? Vamos repetir o 7 elevado à sexta. Vamos multiplicar pelo índice. O índice do radical é o 2. Simples assim. E, em seguida, vamos multiplicar pelo 7, que já está dentro do radical. E aí, fazemos a conta, que vai ficar 7 elevado a 12 vezes 7. Isso aqui, na verdade, repete-se a base, soma os expoentes. Então, vai dar 7 elevado a 13. Então, introduzir um fator externo é repetir a potência, o fator, e o expoente multiplica pelo índice. E aí você repete o que está dentro do radical. Aqui, vamos pegar o segundo exemplo. Temos 5 elevado a 1, e aqui raiz de 13, de 5 ao quadrado. Então, vou introduzir o 5, aqui vai ficar 13, o índice é 13, o 5 vou repetir, vai ficar 1 vezes 13. E vou repetir o que já está lá dentro, 5 ao quadrado. Então, esse aqui, na verdade, vai ficar raiz de 13, 5, 13, que 1 vezes 13 é 13, vezes 5 ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz de 13, e vou multiplicar potência de mesma base. Repete-se a base, somos os expoentes. Então, aqui deu 15. Aí. Vamos pegar aqui 3 raiz quadrada de 3, mesma coisa. O índice é 2, então 3, está aqui, que é 1, vou multiplicar pelo índice, 2, vezes o 3, que é esse 3 aqui. Tá vendo? Olha lá. Então, o que vai ficar? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes 3, produto de mesma base, repete-se a base, soma-se os expoentes, então vai ficar 3. 3. Então, está aqui, raiz quadrada de 3 ao cubo. E, por fim, esse último exemplo,
novamente 5. Então, vou colocar o 5 dentro do radical. Como expoente é 1, vou multiplicar pelo índice, que é o 3. Então, tá aqui. Vou repetir o 2. Tá lá, ó. E aí vai ficar 5. Aqui vai ficar... Aqui não posso esquecer do índice, né? 3. 5 elevado à terceira potência, 5 ao cubo vezes 2. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar cubo aqui. 5 ao cubo é 125 vezes 2, 250. Aqui dá para resolver, né? Aqui também eu poderia resolver, que vai dar 27. Então, tá. Então, vimos aqui nesse exemplos aqui como introduzir um fator externo no radicando. Como podemos representar a expressão na forma de um único radical? Aí temos aqui raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Bom, vamos começar por partes. Vamos olhar para esse 5 raiz de 5. Então, aqui temos, vamos olhar para cá, ó, 5 raiz de 5. Então, o primeiro passo é introduzir esse 5 dentro desse radical. Tudo bem? Então, vai ficar o seguinte, ó, 5 raiz de 5. Na verdade, vai ser 5. Como o expoente aqui é 1, vou multiplicar pelo 2, que é o índice, então vai ficar 5 ao quadrado. Vou repetir esse 5. Tá? Vou indicar aqui que esse 5 é o mesmo, tá certo? Então, isso aqui, na verdade, vai ser a raiz quadrada de 5 ao cubo. Muito bem. Então, isso aqui é o 5 raiz de 5. Agora, eu vou olhar para a raiz quadrada de 5 raiz de 5. Tudo bem? Então, vou olhar assim, ó. Vou reescrever aqui, ó. Vou pegar o 5 raiz quadrada de 5. Vou olhar para isso aqui. Acabamos de ver que 5 raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 ao cubo. Então, isso aqui, na verdade, é raiz quadrada de 5 ao cubo. Tá lá, ó. Tá? Então, destacando aqui que isso aqui, 5 raiz de 5 é, na verdade, raiz quadrada de 5 ao cubo. Muito bem. Então, vimos que isso aqui é uma propriedade. Qual a propriedade? Para colocar como mesmo índice, mesmo radical, nós vamos multiplicar os índices. Então, aqui, na verdade, temos 2 vezes 2, tá? 2 radicais, então vai ficar 4, e aqui 5 ao cubo. Bom, só que tem mais um raiz quadrada aqui, né? Raiz quadrada de 5. Então, vou reescrever, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 5. Acabamos de descobrir que isso tudo aqui é, na verdade, isso. Então, vai ficar 4 aqui e 5 ao cubo. Opa, temos mais um 5 ali. Não podemos esquecer, né? Vou reescrever aqui. Temos um 5 ali fora. Então, temos que colocar... Deixa eu até apagar aqui, ó. Antes desse passo aqui, vamos colocar o 5 dentro desse radical. Então, vamos colocar o 5. Aqui temos a quarta. E aqui 5 ao cubo. Né? Então, vamos colocar o 5 aqui dentro. Então, vai ficar primeiro, né? Antes de chegar nesse último radical aqui. Então, colocando dentro do radical, né? Introduzindo dentro do radical, vai ficar 5. Como o expoente é 1, o índice é 4, vai ficar 4 vezes 5 ao cubo. Isso aqui, na verdade, 4, né? Então, vai ficar raiz quarta, 5, e vou somar os expoentes, é o que vai dar 7. Agora sim, vou colocar aquele último radical. Vai ficar raiz quadrada de raiz quarta de 5 elevado a 7. Isso aqui, na verdade, então, vai ser raiz 20
de 8, perdão, 4 vezes 2 é 8, e 5 elevado a 7. Bom, existe uma forma mais rápida de resolver isso aqui, de representar essa expressão na forma única, de um único radical? Vamos ver aqui como podemos fazer isso de forma mais rápida. É o seguinte, reparem que temos aqui 3 radicais. Temos aqui o índice 2, 2 e 2. Podemos, desde já, colocar como um único radical, multiplicando 2 vezes 2 vezes 2. O primeiro passo. Então, temos 2, 2 e 2. Bom, olhando para esse 5 aqui, podemos pegar o 5 e fazer como expoente, ter como expoente o produto de todos os índices que estão à direita desse 5. Repare que temos esse radical e temos esse. Então, o índice é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, vou multiplicar 2 vezes 2. O 5, esse 5 é a mesma coisa. Esse 5 eu vou multiplicar pelo o índice, o expoente desse 5, né, na verdade, vai ser o produto de todos os índices que estão à direita dele. Então, o índice aqui é 2, então eu vou colocar como 2 aqui. Ó. E, por fim, temos esse 5, que vai manter lá quietinho. Então, eu posso fazer de forma direta, sem problema. O resultado será o mesmo. Ó. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar exatamente 8. E aqui temos o produto de mesma base. Então, aqui temos 4, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então, ali vai dar exatamente 7. Então, sem problema. Deixa eu até reescrever aqui, ó. 5, 8, né? Radical é 8. 5 a 4, vezes 5 ao quadrado, vezes 5. Tá lá. Ó. E no final vai dar o resultado que acabamos de encontrar, que é o mesmo do anterior. Então, podemos resolver, introduzir o radical, no caso, um radical dentro do outro, aplicando de forma direta, multiplicando os índices e olhando cada caso o que está dentro do radical, para simplificar e chegar ao resultado dessa forma. Tá certo? Muito bem, essa foi mais uma aula. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.